ao Dito Isso Podcast, um espaço seguro para lermos histórias incríveis de pessoas horríveis. Dito isso, o assunto da semana, do dia, do vídeo é irmãos. Ok. Olha só. Ok. Tranquilidade. E comigo hoje, pra gente falar sobre isso, estão Lipe, do Lipe Sem Foco. Que tem 0 irmãos. Uma ótima pessoa pra estar aqui hoje. E Kiss, da Agência 335. Eu tenho irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã. Perfeitamente. E eu tenho 2 irmãs. Então, a gente tá fazendo a média, todo mundo tem um irmão. É Exatamente. isso. Lipe, como é que é pra você ser um sozinho? Cara, A gente te zoou da última vez que você era uma sozinha, então eu acho justo. É verdade, é acho verdade. justo zoar ele por ser um sozinho. Mas assim, eu vou dizer aqui uma coisa agora, que eu tenho certeza que as pessoas, todas as pessoas, as partes envolvidas vão ouvir esse episódio, porque apesar de eu não ter irmão, o meu primo, ele é praticamente meu irmão, tanto na parte boa quanto nas partes ruins, e eu estou especialmente falando de quando eu era criança, que o meu primo, ele ia passar as férias, e aí sempre acontecia o momento de... ele não tá aqui, então ele sempre era o privilegiado nas coisas, e tipo, a gente Nossa, meu irmão era também. A gente ia numa loja, os dois gostavam muito do mesmo brinquedo. E aí ele fazia a birra de, tipo, ele 3 anos mais velho que eu. João, eu sei que você tá ouvindo, seu cuzão. Ele gostava do mesmo Digimon que eu, e ele ficava, mas é meio bosta se eu e você tivermos o mesmo Digimon, né? Aí chegava minha avó e minha mãe, filho, deixa ele ficar com aquele Digimon, porque... E aí você fica com o Agumon, enquanto ele ficava com o Vimon mais brabo e eu sem graça, e eu... filho, é que, né, ele não vem aqui sempre e tal, não sei o quê. E eu, tipo... Igualzinho. Mas ele nunca está aqui sempre, então esse discurso, ele sempre é válido. Muito frustrante, cara, era muito frustrante. Então, eu tinha muita dificuldade de tancar. Pior que eu entendo. Mas tá tudo bem. Eu entendo, porque o meu irmão, eu só via ele durante 3 meses no ano, que eram as férias de Portugal. Meu irmão morava em Portugal com a família dele, e eu com a ex-mulher do meu pai, e eu morava aqui no Brasil com meu pai e com a minha mãe. Então ele vinha passar 3 meses durante as férias, e era igualzinho, porque ele nunca tá aqui. Então o que você quer fazer, Gonçalo? Quer fazer não sei o quê? O que você quer fazer? Quer fazer não sei o quê? Então foram muitos anos de um mimo toda vez que ele vinha. Era a comida preferida, era onde ele queria ir, era o que ele queria fazer, era o que ele queria comprar. E aí o meu irmão ainda era sacana, porque ele brigava comigo, mas aí quando eu contava pra minha mãe alguma coisa assim, ele virava e falava, eu nunca fiz isso. E meu pai sempre acreditava nele, minha mãe não. Mãe, eu sei que você tá vendo, a gente já fez jamais. Mas o meu pai, ele nunca acreditava em mim. Tia, como é que chama o seu irmão? Gonçalo. O Gonçalo, ele provavelmente vai ouvir esse episódio? Não. Não? Com certeza não? Então eu não vou xingar ele olhando pra câmera. Eu vou xingar ele escondido. Escondido. Caso ele fosse ouvir, eu certamente olharia nos olhos dele, mas como ele não vai... Você sabe o que eu passei. E você também sabe. Nina, Maíra, um beijo, amo vocês. Eu amo minha irmã também. E meu irmão, eu amo meu irmão. Gente, estão prontos? Vamos. Vamos lá, vamos pra histórias? As histórias foram nossas. Exato. Eu tava até desligando o iPad já. Eu deixava vocês aí na sessão de terapia de você. Sou babaca por dar presentes para os cachorros da minha irmã e não para o filho dela? Ok. Depende. Parou. Caramba, já vamos parar aqui já. Não, parou não, mano. Depende. Se é aniversário do filho, vai lá, olha, Natal, toma cachorro, ganha presente o filho da minha irmã, não. Bom Depende, ponto. o cachorro é um bom garoto. Tem esses pontos importantes que tem que ver. Eu sempre deixei muito claro para toda a minha família que não gosto de crianças. Elas são barulhentas e irritantes e pessoalmente não suporto. Por outro lado, adoro os cachorros de todo o coração. E isso também já foi dito a todos. Recentemente, minha irmã teve um filho. E, embora eu tenha passado um tempo com o coiso, minha opinião sobre crianças não mudou. Pela primeira vez desde o nascimento, minha irmã convidou a família para um jantar. Sempre que isso acontece, eu costumo levar presentinhos pro cachorro dela. Nada grande, apenas alguns brinquedos ou petiscos. Dessa vez, eu fiz a mesma coisa. Por algum motivo, isso deixou a minha irmã furiosa. Ela começou a gritar, dizendo que eu não me importo com meu sobrinho e que amo mais os cachorros do que a ele. Eu respondi que isso deveria ser bem óbvio. Isso só piorou a situação.
ela gritou ainda mais, dizendo que eu era uma péssima irmã por não contribuir para o crescimento do filho dela. Que sempre me ofereci para cuidar dos cachorros, mas nunca fui visitar o bebê desde que nasceu. É um irmão. babaca. Caralho, irmão. Isso me irritou e acabei dizendo algumas coisas bem duras. Basicamente, que só porque ela e o marido não conseguiram se controlar, eu não sou obrigada a mudar os meus valores e minha vida. Nossa, que pessoa insuportável, velho. Escrota, Nossa, eu tô odiando. É um babaca. É um babaca. Vamos lá. Desde então, ela parou de falar comigo e disse à nossa mãe que vai continuar me ignorando até que eu peça desculpas. O resto da família acha que fui uma babaca por mal ter olhado para a criança, mesmo sabendo que eu detesto crianças desde os 10 anos. Caralho, nossa, velho, isso deve ser muito divertido em festas. Não sei se fui tão errado assim. Eu não disse nada de ruim sobre a criança, só fui indiferente. Mas talvez minha irmã tenha se magoado, achando que eu odeio o filho dela. Outra vez que éramos muito próximas, ela esperava que eu fizesse mais esforço. Sempre foi assim com outras crianças também. Não sei porque ela achou que seria diferente com o filho dela. Mas costumavam ser muito próximas. E eu queria que tudo voltasse ao normal. Mas não quero fingir que me importo com uma criança só porque é filho dela. Edith, né, dá correção. Ninguém mais levou presentes porque era um encontro informal. Sempre leva algo para os cachorros. Então fiz isso de novo. Mas dessa vez a irritou. E sim, chamar o bebê de coiso foi um erro, eu admito. Ainda estava brava quando escrevi isso. Só explicando quando fiz a tradução, o coiso chamou a criança de it. De tipo, em vez de fazer só tipo, coiso, literalmente coiso, objeto. Usou coiso para objeto. E aí, gente, ela é babaca? Porque é o mínimo. A criança também é um ser humano. Não é porque você não gosta da criança que você não gosta tipo, vai maltratar um ser humano. O ser humano merece ser respeitado, inclusive as crianças. Você não pode chegar e falar, eu respeitei esse ser humano aqui porque eu não gosto de humanos. Cara, eu acho que tem uma coisa assim, você não gostar de criança, existem 2 cenários. Você não teve algo na sua vida que fosse uma exposição muito correta, ou você é uma pessoa que morreu por dentro, e aí, nesse caso, meu amigo, o que eu sinto de você é pena. Eu quero ilustrar. Eu tive 2 pontos de viradas relevantes na minha vida. Eu sempre me considerei uma pessoa que, tipo, não gosto muito de criança, não sei como lidar. Sabe, uma criança de 4 anos, ela chegar perto de mim, talvez eu dê uma cambalhota e antigamente, né? Eu daria uma cambalhota e bateria a cabeça na parede porque eu ia ficar completamente sem saber o que fazer. Até que eu comecei a ficar muito mais... Não apenas mais mole, mas eu comecei a, tipo, cara, crianças são legais. Eu que não entendia isso muito por conta da minha namorada. E um grande ponto de virada foi a sua filha. Pra quem tá só ouvindo a filha do Arthur. Eu sempre pensei que, não gosto tanto de bebê e tal, mas, cara, eu gosto muito de bebês, cara. Eu gosto muito. Gosto muito de bebê, parte grandíssimo é a sua filha, mano. Ela é uma fofa. Mas eu acho que é justamente essa coisa de, assim, cara, a exposição... Uma coisa é você não gostar de criança no vácuo, sabe? Outra coisa é você ter uma pessoa que você gosta, uma pessoa muito próxima de você, com uma criança Era o que eu ia chegar. e não causar nada em você. É muito... É muito esquisito porque, desculpa interromper vocês, é que é muito esquisito que pra mim, ela fala um negócio que me pegou bastante, que é o ponto que ela fala, que ela queria que as coisas voltassem a como eram antes. Então, assim, ela, pra mim, ela nunca superou a irmã dela ter virado mãe. Tipo, ela não conseguiu acompanhar esse novo papel, esse novo momento da irmã dela. Então, assim... Não tem nada a ver com o presente do cachorro. Não tem nada, não tem nada a ver. Assim, ela tá tentando usar isso como uma desculpa pra de tipo, ela ficou irritada porque eu dei presente do cachorro. Não é porque por isso que ela tá irritada. você tá sendo odiável. E assim, sei lá, pra mim assim, quando minha irmã virou mãe, cara, pra mim assim, foi um momento que eu vi a minha irmã virando outra pessoa. Eu ia falar assim, isso do meu irmão também. E é bonito de ver. Então assim, você pode até não gostar de criança, mas cara... É a sua irmã. Você ama aquela pessoa. Você ama aquela pessoa. Então, assim, é você ver ela crescendo e aí você, consequentemente, vai ver essa criança crescer. E, assim, ver o filho da minha irmã crescer, pra mim foi... Mesmo ele morando longe, pra mim é uma das coisas mais gratificantes, assim... Quando ele ligou pra mim, ele pegou o celular da minha irmã e ligou pra mim, falou comigo, porque ele queria conversar comigo. Pô, tô quase chorando de novo, sabe? Por que isso? Porque você tá vendo algo crescendo, assim. Eu entendo você não saber lidar com crianças, porque não é... Se você não teve uma exposição tão grande crescendo, e aí do nada você se vê com 18, 19 anos e uma criança conversando com você não sabe o que conversar com a criança. Justo você ter esse estranhamento. Mas realmente, assim, acho que é só uma falta de empatia, só realmente, tipo, cara...
E o criança. mínimo é o mínimo esforço. Porque, assim, é uma pessoa que ela gosta. Logo, o mínimo que ela pode fazer é tentar... Não é ajudar, mas é tentar chegar no meio do caminho, entendeu? Tipo, putz, é óbvio que vai magoar a minha irmã se eu não olhar pra cara do filho dela e fingir que ele não existe. Então eu amo a minha irmã, eu vou fazer um esforço aqui pra pelo menos a gente ter uma relação saudável todo mundo. Mas o que eu acho mais estranho, e eu acho que esse é o ponto da história, que assim, tá decretado, legal, babaca, porém, eu fico triste pela pessoa, pelo fato da filha da irmã, pelo fato da sobrinha não causar algo. Né? Porque, sabe? Porque uma coisa, ela fala, cara, não consigo gostar e tal, eu penso, caramba, mesmo com a exposição, mesmo sendo a filha da sua irmã, sabe? Tipo, você viu essa bebê engatinhando e isso não te gerou nada, sabe? Você não olhou e você não achou apaixonante. Cara, eu sinto muito, velho. Apesar de você ser babaca, eu sinto dó. É triste. E assim, e acho que uma coisa importante, se você não quer ter filho, tá tudo bem. Tem muita gente que não quer ter filho. E tá tudo bem. Mas, pô, é uma falta de empatia e realmente, assim, ela tá sofrendo, ela tá tendo pra mim, ela tá tendo um luto pela perda da irmã, porque agora a irmã tem outras responsabilidades, outras coisas. Então, pra mim, essa pessoa está em um luto pela falta da irmã e ela decidiu, como personalidade dela, odiar criança. Pra mim, pra mim isso, assim, eu não tenho informação nenhuma pra falar o que essa pessoa é. Fonte Arial 12. Exatamente. Mas pra mim é isso. Pra mim, ela 100% não tá sabendo lidar com a inveja que ela tá com essa criança. Ela tá com inveja da criança. Ela tá com inveja da criança. E você pode, todo dia, toda vez que você vê esse cachorro, dar um mimo pra esse cachorro. Mas aí você vê a criança, dá oi. Exato. Faz um carinho. É o mínimo. Abraça a criança. E aí, segue seu dia. Sabe? E vai brincar com o cachorro depois. E eu conheço... Eu já trabalhei com criança. Eu dava aula de arte marcial e eu dava aula pra crianças de 4 a 8 anos. E eu já vi instrutores, também davam aula pra criança, que eles falavam com as crianças como se as crianças fossem adultos. E as crianças adoravam. Caraca! E as crianças Eu gosto, adoravam. adoro. E eu conversava, eu não chegava pra criança e fazia, bonitinho, como é que você tá? Não, eu chamava as crianças pelo sobrenome. Eu falava, senhor fulano, como é que você tá? O que você tá fazendo? Você conversa com ele, pasmem, como humanos. Você olha e fala assim, eu vou tratar esse pequeno humano como um humano, e ele, com a sua capacidade de 4 anos, vai me responder com a bagagem que ele tem de 4 anos. E eu vou ser bem sincero, eles são muito inteligentes, eles são muito sagazes e, cara, quando você trata ele como uma pessoa capaz, ele é capaz. É uma loucura, assim. É impressionante, né? Não, e é impressionante, porque tinha muito pai que não conseguia. Não concebia. Tipo, não, porque ele não me ouve, não, porque bababá. E aí você conversava com a criança e falava assim, por que você não senta pra gente conversar aqui direito? E a criança correndo e ela parava. Não, talvez eu tenha que sentar mesmo. E aí, tipo, não é sempre, mas sentava e conversava. Porque é isso, converse com a criança como se fosse um ser humano. E aí dá tudo certo, eu juro. Respeita como se fosse um ser humano. Cara, é interessante o jeito que você estava falando agora, isso me lembra... Eu vou tangenciar o tema desviando do jeito meio assim... Cachorros de porte pequeno costumam ser muito estressados porque as pessoas não tratam eles com o devido respeito. Sim. Cachorro de porte pequeno vive muito estressado porque as pessoas não respeitam o limite. E aí qualquer coisa, a hora que ele vai rosnar, ele não é que nem um cachorro grande que se partir pra cima de você, você vai ficar com medo. O cachorro pequeno parte pra cima de você, você vai achar fofo. Então o cachorro ele se sente desmoralizado o tempo todo, e aí é por isso que o pessoal, porque Pinscher é estressado e chiliquento, e Lulu da Pomerana é estressado e chiliquento. Sim, porque ninguém respeita eles, mano. Direito aos pequenos, rapaz. É a mesma coisa, sabe? Tratar crianças como pessoas. Bom, eu não preciso nem dizer pra vocês que ela foi votada como babaca. Mas eu achei muito impressionante que o tema da história não tem nada a ver com, sabe? Ela colocando a questão dos presentes. Não, nada a ver. Tipo, Nada nossa, a ver, mano. Nada a ver. Próxima história. Sou babaca por desistir de planejar o casamento da minha irmã, fazendo com que ela perdesse o local do evento. Sim. Ok. Nossa, eu adoro o hot take antes de começar. Provavelmente, não. Continua. Ok. Vamos lá. Ok. Como planejador de casamentos, que já trabalha na indústria há muitos anos, meu truque de festa, ou seja, minha habilidade, party trick, né, que eles chamam, que é a minha habilidade especial, é um homem de 31 anos, entre amigos e familiares é prever com bastante precisão quanto tempo os casamentos dos meus clientes vão durar. Ok.
Ok. Fabuloso. Não, fantástico. Parabéns aí, X-Men. Xavier chora. Se você perguntar a qualquer pessoa do ramo, existem sinais específicos que nos ajudam a avaliar a compatibilidade do casal. Normalmente, consigo acertar dentro de uma janela de 6 meses, quando as fotos começam a sumir das redes sociais. Cara, parabéns pra mim, conseguiu ler compatibilidade Sem Ok. gaguejar. sem Parabéns, gaguejar. parabéns. Parabéns pra mim. Não faça isso por prazer ou para torcer pelo fracasso dos casais. É uma maldição. Na verdade, trabalhar nessa área pode deixar a gente cético em relação ao amor e relacionamentos. E é exatamente por isso que evito trabalhar para amigos e familiares. O estresse específico do planejamento de um casamento pode trazer à tona o pior das pessoas. Algo que muitas vezes não parece no dia a dia. Mano, eu concordo com gênero, número e grau. Organizar casamento é estressante. Minha irmã vai se casar no começo do ano que vem e praticamente implorou para que eu planejasse o casamento dela, mesmo sabendo que eu evito trabalhar com pessoas próximas. Depois de muita insistência, acabei cedendo e começamos a organizar tudo em março. Semana passada, durante uma reunião para acertarmos alguns detalhes, ela mencionou o tal truque de festa e perguntou se depois de meses trabalhando com ela e o noivo, eu poderia prever quanto tempo o casamento deles duraria. Eu ri, tentei mudar de assunto, achando que era brincadeira, mas ela insistiu. Ela ficou pelo menos 15 minutos insistindo nisso, enquanto eu tentava continuar a reunião e seguir com o meu trabalho. No fim, para encerrar logo o assunto, eu disse que achava que eles ficariam juntos para sempre, mas ela disse que não acreditava em mim e queria um número real. Então, dei a resposta sincera. 1 ano e meio. Calma. Ela ficou furiosa. Me senti super desconfortável, especialmente porque ela não respeitou meu limite em um ambiente que deveria ser profissional. Tentei encerrar a reunião e pedir que ela fosse embora. Mas ela começou a gritar sobre o meu próprio casamento, dizendo que me dá até o final do ano antes de eu me divorciar. E ainda me chamou de destruidor de lares. Ela finalmente saiu e logo depois enviou um e-mail informando que não iria mais planejar o casamento. Passei todos os contatos de todos os fornecedores com quem estávamos trabalhando, mas avisei que o local não estaria mais disponível, pois eles só aceitam clientes com quem já tem relacionamento, e minha participação era essencial para manter a reserva. Já precisei terminar com clientes antes, mas essa situação foi particularmente difícil. Agora, ela está dizendo para os nossos pais que eu estou sabotando o casamento dela e que fui imperdoavelmente grosseiro por não ter respondido de forma brincalhona. Sinto que fui longe demais, permitindo que ela ultrapassasse os meus limites, coisas que normalmente não tolero. Mas agora estou me perguntando se errei ao desistir do casamento. Sou babaca? Não. Um pouco, sim. Sério? Sério, eu acho que sim. Eu acho que os dois são infantis. Sim. Porque assim, ela sabe que ele tem esse negócio, ele podia falar 1 ano e meio, ela podia rir e falar, vou te provar o contrário e seguir a vida, entendeu? Não precisava fazer um show. Mas ele também não precisava cancelar o negócio do casamento, que até o local que ia ser o casamento, aquilo ia implicar. Ele não precisava mandar um e-mail falando, olha, eu não vou mais planejar o seu casamento. Se a minha irmã me pedisse e pediu ajuda, vamos organizar meu casamento comigo? Claro, é minha irmã, eu vou te ajudar, é um momento especial da sua vida, eu vou estar ali. Vai ser difícil? Vai, é que nem trabalhar com família, é foda, mas tudo bem, a gente se vira e vai e faz, porque é uma pessoa e é um momento especial pra ela. Então eu acho que ele foi babaca de mandar um e-mail cancelando e ainda cancelando o lugar que ela queria. Eu acho que... Acho que todo mundo é babaca. Eu acho que todo mundo também. é babaca. E eu acho que isso é muito relacionamento de irmão e irmã. De implicância, né? Porque é implicância, porque assim, se fosse qualquer outra pessoa, qualquer cliente que soubesse disso, mas que não fosse irmão, ele ia dar um jeito um pouquinho melhor. Ele ia organizar. E assim, e outra coisa que eu acho meio delicado, né? Imagina que você está organizando o casamento da sua irmã, ou você está convivendo com seu irmão e sua irmã, e está vendo que o casamento deles não é tão bom. Se esse truque que ele tem é tão bom e ele sabe que vai durar 1 ano e meio, por que ele não está conversando com a irmã dele sobre isso? Porque, tipo, 1 ano e meio é bem curto. Se você tá pensando em casamento, é muito curto. Por que... Não, não era nada. Por que você não chegou e falou assim, mana, percebi esses sinais aqui durante as conversas e isso aqui me preocupa, isso aqui é normal, isso aqui vocês fazem isso sempre. Porque assim, vocês são irmãos, cara. Seja honesto com a sua irmã. Eu tenho um ponto. Diga 2 pontos. Ela teve uma reação visceral quando ele disse 1 ano e meio. Ela teve uma reação visceral a ponto de colocar tudo a perder por conta do resultado da brincadeira. Eu acho que apesar deles serem irmãos, baseado nas informações da história, eu não acredito que eles tenham um bom relacionamento com um nível de abertura tão grande pra que ele falasse pra ela, olha, eu não acho que o seu casamento tá legal.
eles estavam planejando o casamento. Tipo, ele estava ajudando a planejar o casamento dela. Mas eu acho que se ele chamasse ela pra ter essa conversa franca, ela ia ficar muito brava com ele, igual, e provavelmente ia se afastar dele. Então, a sensação que eu tenho é que ele não tinha essa proximidade com ela. E eu não acho que ele teria dado a opinião dele se ela não tivesse insistido pra caralho. Justo. Mas aí, irmão, mente. Mente, pelo amor de Deus. Exato. Fala 30 anos. A gente tentou mentir, né? Ele falou pra sempre. Pra sempre não é uma mentira boa, né? Não, pra Mente sempre- direito. mente direito. Ou fala assim, mano, 2 minutos, velho. 2 minutos o casamento de vocês vai durar, velho. Vai ser eu aceito e vocês vão divorciar. Sabe? E aí ela fala, você é um babaca. Mas sei lá, e aí, tipo, ou você chega a namorar e fala assim, o que você quer saber? Você tá duvidando? Você não tá acreditando no seu casamento? Porque se eu chegar pra você e falar que vai durar 6 meses, você vai acreditar em mim ou você vai acreditar no seu amor? Pra mim, ela também tava duvidando. Pra mim, Eu também eu acho. sinto que ela insistiu muito, porque eu acho que também ela tava com algum... Não, eu acho que, nesse sentido, eu sinto que o truque de festa dele é razoável. Ele provavelmente é razoavelmente eficaz. Então eu acho que ela queria saber de verdade o que ele ia achar, Uhum. porque ela se importaria com essa informação E porque eu já desconfiava. e porque ela já desconfia que não tem tanto futuro. E eu acho que a reação dela vem do estado de negação de saber que ele imagina- provavelmente tá certo. Imagina você perceber que aquela não é a pessoa pra você só quando você já tá organizando seu casamento. Tipo, você já tá organizando seu casamento, não sei o quê. Até ali você achava que era, e aí depois você vê que as coisas não estão encaixando bem. O que você faz? Cara, Não, ninguém aqui passou por isso, graças a Sim, Deus, mas- mas vai que... não, mas eu só queria realmente deixar aqui registrado que eu concordo que ele foi babaca de ter feito ela perder o lugar do casamento, mas não sei. Vai, defende o macho. Defende o macho. Não, eu gostei, eu achei divertido, eu acho que, não sei explicar, eu estou perfeitamente bem com isso. Com o quê? Com... A vingança dele. É diferente de alguns casos que é tipo, cara, essa pessoa foi um babaca e eu quero que ele se foda. Esse é um caso que ele foi um babaca, mas na moral, tá tudo certo. Assim, eu acho que ele podia ter pelo menos conversado com o local do evento pra tipo, eu só não vou conseguir por problema meu, mas eles estão... Tá de acordo, eu tô deixando alguém... Tipo, ele podia ter feito um referral pelo menos, sabe? Não Tipo, podia colocar contar no- pra eles que não... Era só não contar que não Assim, ia ser ele organizar. esse é o único ponto que eu acho que, tipo, eu acho que nem é questão de babaca, é só questão de, tipo, cara, é sua irmã, velho. Só tira uma colher de chá. Casamento é estressante pra caramba pra organizar. Só dá uma colher de chá pra ela. Então, assim, nesse ponto eu acho que ele foi babaca. Mas, assim, ela insistiu, ela recebeu. Então, assim, esperou o contato veio. Então, assim, ela Ficou brava porque o ficou contato brava veio. porque o contato veio. Então, assim, aí não tem o que fazer. Mas ele não ter se esforçado um pouquinho pra tentar manter o local do evento, aí eu acho meio chato. Aí eu acho complicado, porque, cara, é muita coisa. Casamento é muito estressante, é muito chato de organizar. Eu organizei o meu casamento foi organizado 3 vezes por causa da pandemia. Então, é bem chato de organizar casamento. 3 vezes. Foi horrível de um ponto. Ou seja, todo mundo é babaca nessa história e ninguém é babaca nessa No história. Reddit, eles chamaram ele de que ele não é babaca. Colocaram porque o Reddit tem a fama de chamar a noiva de Bridezilla, né? De noivazilla. Então, assim, noivazillas existem, elas estão por aí, mas eu não acho que esse é o caso. Não. Também acho. Mas é isso. E o que você acha? Próxima história? Eu, 29 homem, namorei uma garota, Val, nome fictício, 28 anos, quando eu tinha 17 anos e ela 16. Éramos muito próximos, perdemos a virgindade juntos, mas percebi que éramos incompatíveis por volta do meu aniversário de 18 anos. Val ficou naturalmente muito chateada, eu disse a ela que precisava seguir em frente e levou 1 ano para ela conseguir. Com o tempo, me arrependi de ter terminado com a Val, mas quando percebi que ainda a queria, ela já estava em um relacionamento sério com outra pessoa. Cerca de 5 anos após o término, descobri que Val tinha se mudado, sem saber, para 3 quarteirões da minha casa. Saímos algumas vezes e como também trabalhávamos sem saber um na frente do outro, um à frente ao outro, eu a acompanhava até em casa depois do trabalho. Tomei isso como um sinal de que iríamos voltar. Mas, infelizmente, Val me disse que não sentia mais o que sentia na época do colégio e que o melhor era continuarmos amigos. Fiquei triste, mas respeitei a decisão dela. Pouco tempo depois, me mudei para outro estado. 1 ano depois, meu irmão Nick, de 31 anos, me perguntou sobre a minha história com a Val. Fiquei confuso sobre como ele a conhecia.
já que eles nunca tinham se encontrado. E Nick já havia terminado o ensino médio quando eu e a Val conhecemos. Dei uma resposta superficial e disse que ela tinha sido apenas um caso de colégio. Então Nick perguntou se me incomodaria se ele começasse a sair com ela, já que na época seu melhor amigo havia sido assassinado. Caralho. Nossa. Que? De repente. De repente um assassinato, calma aí. Já que na época seu melhor amigo havia sido assassinado e Val tinha acabado de terminar um relacionamento longo. Os dois queriam alguém para transar até esquecer os sentimentos. Dadas as circunstâncias, eu disse que não me importava, supondo que seria algo passageiro, já que eles não tinham um sentimento genuíno um pelo outro. Isso foi em 2019. E agora, em 2023, quando foi escrito isso, Nick e Val estão planejando o casamento. Nick me pediu para ser padrinho e eu recusei. Ele ficou confuso, então eu disse que ele estava se casando com a minha namorada de adolescência e que não havia a menor chance de eu ficar no altar assistindo a isso. Ele jogou na minha cara que antes de começar a sair com a Val, me perguntou se eu me importava. Eu disse que não. E agora, de repente, me importo. Respondi que sempre me importei, só não achei que duraria, porque ele é um babaca e ela é uma das pessoas mais doces que já conheci. Meu Deus. Também disse que toda a situação no início do relacionamento deles foi uma merda e que não faz sentido ela ter escolhido ele em vez de mim. Você que não escolheu ela. Amigo. Supera. Ego ferido da p... Ele repetiu dizendo que talvez eu devesse ter percebido o que tinha antes de terminar com a Val. Acho que ele contou para a Val o que eu disse, porque depois ela me mandou uma mensagem dizendo que éramos literalmente crianças quando namoramos e que eu precisava superar. Ela também disse que era estranho eu só agora estar tendo um problema com o relacionamento deles, depois de anos. Não discuti com ela, apenas informei minha família que não iria ao casamento. Minha mãe, meu padrasto e a maior parte da minha família estão do lado do Nick. Já se passaram mais de 10 anos e eu tive tempo suficiente para falar algo. Já meus irmãos gêmeos mais novos estão do meu lado, dizendo que Nick deveria respeitar o bro code. Meu irmão, o seu público tem 10 anos, é isso, as pessoas que estão do seu lado. Fofuras. Fofuras. Imaginei 2 gêmeos de 10 anos falando. O código dos brothers. O bro code. Mulheres, eca. Ai, eu achei fofo. Morre um soldado. Estou completamente perdido agora. Estou sendo irracional por me recusar a fazer parte do casamento ou até mesmo comparecer. Deveria simplesmente ficar em silêncio e deixar acontecer. Irmão, o casamento vai acontecer independente de você ou não, meu champs. Amigo, você teve... Acabou a história? Acabou a história. Ok. Amigo, você teve a sua unidade de chance pra falar pro seu irmão que você achava zoado. E todos os dias a partir daí, você podia ter falado, tipo, ai, não vai me incomodar. E aí no final me incomoda. Pô, puxa seu irmão de canto e fala, cara, eu achei que não ia me incomodar, eu achei que não fosse uma coisa que ia durar, mas tá me incomodando. Ainda vou a tempo de pedir um não se apaixona? Cara, mas assim, foi em 2019, eles começaram a, tipo, sair sem relacionamento, só sexo casual. Em 2023 eles casaram. Muito tempo. E ele não falou nada. Mano, tem gente que realmente não tem habilidade nenhuma pra falar. E tem um ponto que eu acho muito relevante, que ele namorou ela quando eles tinham 18, né? Ele tinha 17, ela tinha 16. Nossa, 17 e 16. Cara, foi um namoro de 1 ano entre 2 pessoas menores de idade. Bicho, esse relacionamento... Sabe, eu tô tendo um momento de... chacoalhando o relacionamento da pessoa e falar assim, você é um brinquedo! Esse relacionamento não existe! Cara, você não é mais a mesma pessoa, ela não é mais a mesma pessoa, vocês são pessoas completamente diferentes. E assim, ele tentou, ele reatou a amizade com a Val, ele tentou, ela disse que não, ele se mudou e o irmão falou, posso tentar fazer uma coisa? E ele tipo, ela era só algo casual do colégio tentando meter o louco. Irmão, de novo, esperou o contato veio. Uhum. Então assim, o cara, mano, aí você cavou sua própria cova e aí agora quando eles vão casar, quando ele te chama pra ser padrinho, você decide abrir o E eu quero louco. eu quero inclusive manifestar aqui a minha opinião, que eu não acho de maneira alguma escroto da parte do irmão ter chamado o irmão pra ser padrinho. Também não acho. Sabe? Porque eu imagino ele, Não. tipo... Porque assim, vamos lembrar que o irmão mais novo, ele falou que, tipo, não foi um namoro que ele teve com a Val. Exato. Ele falou que foi, exato. demos uns beijos, não sei o quê. Então, o E irmão mais velho relacionamentos nunca... mudam. Sim, mas tipo, o irmão mais velho nunca soube
o quão É, ela foi importante Que pra aparentemente ele. não foi. Porque ele fala que não foi. Ele falou que não foi, literalmente isso. Ele cavou a própria cova. E o irmão foi respeitoso, ele perguntou. Ele falou com ele, era o momento, era o momento, e depois você ainda podia ter falado com ele depois, tipo, irmão, vou ser bem sincero, tá machucando, bababá, e eles podiam conversar. E assim, eu gosto como realmente você consegue ver que eles são irmãos mesmo, quando ele fala que só um segundinho. E eu não entendo por que eles estão juntos, porque ele é um babaca e ela é a pessoa mais doce que eu conheço de irmão, velho. Por que ele é um babaca, mano? E aí, gente, vocês acham que ele é um babaca? Calma, O que não quer ir no casamento. O que não quer casamento. Eu acho. eu acho que é uma babaca. E eu acho que agora ele tem que aceitar e tem que ir pro casamento. Exato, perdeu a chance dele de Nossa, falar, isso velho, tá me incomodando. Eu fico com dó do irmão que literalmente convidou o irmão mais novo pra ser padrinho de casamento Na maior parte. da maior paz e levou essa, mano. E quem foi o pior irmão das 3 histórias que a gente leu? O do cachorro, o da criança, no caso, né? O da criança, o do casamento, ou agora é esse? O da criança. O da criança, ó, vamos lá. O da criança, ele é um completo babaca. Eu achei esse cara um bosta. Mas eu não posso deixar de dizer que o babaca do casamento, apesar de babaca, achei ele extremamente carismático. Estou com ele, sabe? Adote o babaca. Às vezes a gente precisa estar do lado de pessoas que fazem coisas erradas. Sabe? As pessoas, elas são muito, todo mundo tem que estar certinho, e não sei o que, e não pode fazer merda. Cara, às vezes as pessoas fazem merda e faz parte. É isso, mano. Vamos fazer merda, mano. Vamos Não. queimar um ônibus. Calma, mas... É isso mesmo. Calma. Tem que ser carismático. Ah, é. Tá? Faça sorrindo. Faça sorrindo. E vocês? Quem você acha que foi o maior babaca? Você chegaria pra sua irmã e ia falar que o casamento dela ia durar 1 ano e meio? Conta pra gente aí nos comentários. Não esquece de curtir, assina o canal, faz uma oração. Tchau!